Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Conectados. No episódio de hoje, vamos embarcar numa viagem super especial ao passado, mas com os olhos voltados para o futuro. Recebemos aqui ex-alunos do nosso colégio, pessoas que trilharam caminhos diversos, mas que compartilharam uma origem em comum: os corredores, os aprendizados, as amizades e os sonhos que nasceram dentro da nossa escola. A proposta é simples, mas cheia de significado. Queremos saber como o colégio fez parte da formação acadêmica e pessoal de cada um, se as vivências aqui influenciaram suas escolhas profissionais e quais marcas foram deixadas por essa etapa tão importante da vida. Que lembranças ainda vivem na memória? O que ficou? O que inspirou? Prepare-se para ouvir histórias reais, cheias de emoção, nostalgia e reconhecimento, porque educar vai muito além do conteúdo. É também criar vínculos, formar caráter e abrir caminhos. Hoje nós vamos começar de uma forma diferente, porque quem vai fazer a apresentação dos nossos convidados é a Josi. Oi, pessoal, boa tarde, né, para todos. Hoje a gente tem aí a honra de receber aqui no nosso podcast nossos queridos ex-alunos, a Marcela Silva e o Matheus Kleinfleck. E eles são nossos ex-alunos que se formaram em 2010 e 2011. Então eles vieram contar um pouquinho para a gente como é que está sendo nessa sua vida, as suas experiências e como é que foram as suas experiências aqui no colégio, para a gente conhecer como é que é esse pós-vida de colégio, vida adulta, né? Que começa a exigir tantas responsabilidades e como é que foi essa trajetória deles aqui com a gente. Então, por isso, convidamos eles para vir aqui e aceitaram, é uma grande honra, né? Hoje, o Matheus, ele é uma das autoridades na nossa Defesa Civil de Santa Catarina, a Marcela é fisioterapeuta e eles vão contar um pouquinho para a gente dessas suas experiências. Perfeito! E como a Josi falou, chegou a hora primeiro de vocês contarem e se apresentarem. Nome, profissão, conta aí um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Marcela, hoje eu tô com 31 anos, sou formada em design de interiores também, mas nunca atuei. Foi mais ali naquela época que tu sai mesmo do terceirão ainda com a cabeça meio pensando que rumo tu tomar. E no meio do caminho ali escolhi, mas não cheguei a atuar. E hoje eu sou fisioterapeuta, vão fazer 6 anos que eu tô formada. E atualmente tenho uma clínica, onde atendo pilates, atendo fisioterapia. E é isso. E você, Matheus? Então, eu sou Matheus, eu sou geólogo de formação, fiz meu mestrado também na Universidade Federal aqui em Florianópolis, na parte de engenharia civil. E trabalho na Defesa Civil do Estado já faz 4 anos, com a parte de avaliação e monitoramento, emissão de alertas para deslizamentos de terra. Então, trabalho com essa parte de obras também para contenção, toda essa parte de avaliação para deslizamentos. Perfeito, 2 pessoas de peso aqui com a gente, né? Grande pergunta do momento. Quais são as lembranças que vocês têm da época do colégio? Meu Deus. Acho que a gincana é algo marcante, porque acho que é um momento ali de descontração. Mas eu tenho muita lembrança, tem muitos professores em específico que eu acho que sempre marcam a gente, né? Questão de ensino, de puxar a orelha, que depois lá na frente tu vê que o puxão foi válido, né? Tenho muita lembrança da Josi. Ai, que mais? Ai, acho que da estrutura em si também do colégio, né? Foi uma coisa que, pra mim, que vem de uma escola muito pequena, quando eu vim aqui, pra mim é uma coisa que, tipo, me deixou assustada no começo, porque eu vim de uma escola que tinha 10 alunos numa sala, para uma escola que tinha muito mais pessoas, mas que sempre foi bem estruturada e bem atendendo todas as necessidades de tudo, assim, né? Mas acho que com certeza professor é uma coisa que me marca muito, desde a infância. Então tem professores, que a gente tá falando dela, Bruno, são pessoas que são muito marcantes, acho que são característicos da escola, assim, já, né? Já Quem estudou aqui vai lembrar deles, não tem como. Para mim, como a Marcela falou, né, a parte das Olimpíadas, da gincana ali é inesquecível, talvez
algo que a gente mais sinta falta, né, daquela zona, daquela brincadeira e toda parte, mas eu lembro muito dos recreios também, porque era correndo de um lado para o outro nos intervalos e brincando, e tinha amigos em outras turmas, então era o momento também de poder interagir com esses outros amigos, né? A aula em si, eu recebi bastante puxão de orelha aí de alguns professores, como a Marcela falou, né? Eu era bem bagunceiro. E, e da Josi, né, Josi? Eu te visita, por ser bagunceiro, te visitava com frequência. Muito chazinho de café na sala da Josi. Vamos tomar um chazinho com a Josi. Não, mas é que no momento, como a gente estava falando, no momento que tu para pensar da escola, que no dia a dia você acaba não pensando, né, na vida adulta, digamos assim, e como essa semana tinha esse nosso encontro, você vai pensando, a escola vem muitas memórias. Desde ir na biblioteca, fazer um trabalho, até dentro de sala de aula, tem aulas ali que vem na cabeça, para o professor falando, né, ou coisas que a gente usa hoje em dia, né, nas nossas profissões. Então você via ele falando, do Bruno desenhando o mapa de Santa Catarina, né, na mão, livre ali, e hoje em dia, querendo ou não, eu trabalho bastante com isso. Então você para pensar, tem bastante coisa aí. Matheus, está falando a respeito dessa questão de lembrar o professor, né, fazendo esse desenho no quadro, e o quanto que hoje a gente fala positivamente, e como é importante, quando vocês estão agora aqui descrevendo, né, os outros momentos que não só a sala de aula, né, é o horário do recreio que traz essa lembrança, é também aí da coordenação, né, que vai trazendo e vai compondo, né, essa história de vocês dentro da escola, porque a escola é tudo isso, né, ela não é só um momento em que tu vem para a sala de aula, que tu vai ficar sentado, prestando atenção na aula, é tudo isso junto, e a gente sabendo que em cada momento desses ele é importante para essa formação. Quando vocês dois acabam falando aqui, né, dos aprontos, e a gente conversava anteriormente, e a gente vê assim, né, a aposta que a gente como educadora faz em cada um desses alunos que hoje aqui estão, e sabendo que eles também vão construir a sua trajetória, e ela vai ser uma trajetória de sucesso, né, e o quanto que a gente se sente orgulhoso de ter feito parte desse movimento de vocês, né? Eu acho que isso é encantador como educadora. Exatamente. Já que vocês falaram, né, da sala de aula, das aulas dos professores, teve assim algum projeto, alguma atividade realizada por algum professor que assim, nossa, foi decisivo para dizer, é isso que eu quero ser na minha vida? Pra mim teve um, eu não vou me recordar ao certo qual professor, eu acho que foi o professor de Direito Constitucional, a professora Cláudia, que ela pediu que a gente fizesse um projeto social e que eu me lembre, ela deixou bem livre, assim, a gente só tinha que escolher algum projeto que a gente colocasse em prática. E eu lembro que o meu grupo, a gente foi até uma comunidade passar um dia numa escola que ela era tipo de contraturno do pessoal da comunidade. E ali a gente passou o dia, levou lanche, levou comida. Então, o fato da questão de ajudar, de ver muita coisa ali que é muito fora da nossa realidade e que hoje eu vivo muito disso ainda também. Então, a questão de tu ajudar, de tu estar dentro daquilo, pra mim é algo que me marcou muito. A gente teve que fazer um vídeo depois, né? E eu tenho até hoje esse vídeo guardado. E foi um projeto que me marcou bastante, assim, desse projeto social mesmo, assim. Marcou bastante. Eu também lembro a nossa visita, a gente foi na CERT, na época, na mesma aula, e querendo ou não, hoje em dia, né, nós dois acabamos trabalhando com vulnerabilidade, né? Eu, claro, com a parte de deslizamento, muitas vezes ter que interditar uma casa, ter que retirar as pessoas de casa, e a Marcela com a parte, né, cuidando mais do corpo da gente, não só do corpo, né, mas da saúde da gente. E isso aí é um ponto que pega bastante, assim, sabe? E querer não só a parte social, mas também as aulas, por exemplo, a aula do Bruno mesmo, né, falando da geografia, dos diferentes tipos de relevo,
E é basicamente com o que eu trabalho hoje, tentar entender os tipos de solo, tipo de rocha, tipo de relevo e qual o risco que eles apresentam. Então isso foi fundamental para a minha escolha de profissão e de carreira. Muito bacana. Vem uns flashes na cabeça, às vezes, dos professores. Eu tenho do Rodrigo bastante, questão de biologia ali, né, na minha parte. Muita coisa, assim, de que o Rodrigo falava que fica ainda na cabeça, às vezes vem uma coisa, assim, que eu aprendi, né? Eu dei umas lembranças, assim, que tô... Que Realmente bacana, né? marcou, né? A parte bacana. química dela, porque eu não gostava de química Nossa. na escola, né? E para trabalhar com tipos de solo e rocha é Precisa. basicamente física e química, né? Para a formação dos diferentes tipos de minerais, de solo e rocha. E vem na cabeça direto, assim, aquelas composições que o dela botava no quadro. Hoje em dia você olha assim, meu, assim, foi ali que eu comecei a estudar isso, né? E uso até hoje, então... É muito interessante isso, né, Matheus? Porque a grande dificuldade, às vezes, do professor em sala de aula é fazer com que a sua disciplina tenha algum encantamento, né? Porque o aluno, de uma forma geral, ele quer uma aplicabilidade, né, para aquilo que está sendo dado. A gente tem esse senso utilitário, né, para tudo que se aprende. Sim. E se tu não consegues, né, encantar para poder despertar para esses diferentes olhares, como vocês estão colocando agora aqui, até da parte de vocês como alunos que foram, é muito, muito sério, porque parece que as coisas que foram ensinadas na escola não tiveram, né, um reflexo na sua vida, que seja na sua graduação, que seja hoje na sua vida profissional. E não é isso que a gente vê. Então, a importância também dessa experimentação de diferentes possibilidades dentro da escola, para que daqui a pouco eu busque aonde eu me identifico. Eu sempre coloco assim que o colégio, né, desde a sua formação, a grande preocupação da gente, ela sempre foi deixar o aluno preparado no sentido de fazer a sua escolha. Então, muito mais do que saber que vai passar num vestibular, é tu saber qual é a tua escolha de vida. E quando a gente oferece um cardápio, né, tão variado de possibilidades, seja inclusive com a vivência de uma gincana, né, de uma Olimpíada, como a gente faz, que é tão intenso, né, essas vivências, essas saídas da escola, né, nessas outras vivências de percepção de um social, o quanto que isso vai fazer com que o aluno possa ter repertório para poder fazer as suas escolhas. Escolhas no primeiro momento de uma graduação, escolha da sua profissão, enfim, todo esse caminho que a gente sabe que é vamos dizer assim, uma das funções importantes da escola. Sim, e complementando um pouquinho, né? Uma coisa que acredito que todo aluno fala é: eu nunca vou usar isso na minha vida. Isso. E eu consigo, de qualquer disciplina, qualquer aula que a gente tiver, eu consigo te apontar onde que eu uso isso. Desde a parte física e elétrica, onde é que eu uso como geólogo? Qualquer tipo de sensor, né? E a gente precisa ter essa vivência. Eu consigo apontar que todas as disciplinas fizeram parte da minha escolha e eu utilizo até hoje. Pode ser para o aluno que não apresente algo naquele momento. Porque naquele momento ele também ele não conseguiu ainda escolher qual né, para onde vai sua carreira, para onde vai o seu futuro, mas pode ter certeza que para a gente construir uma mesa, a gente precisa de química, física, então para qualquer coisa a gente vai precisar. Então é importante saber que no primeiro momento não vai apresentar ali onde eu uso isso na minha vida, mas pode ter certeza que vai usar sim. É importante pelo menos entender. Né, Matheus? Vem a maturidade que vai trazer essa capacidade de percepção. E enquanto essa maturidade não chega, a necessidade dessas regras que são o aluno estar dentro de uma sala de aula, a família ter como obrigação, né, a matrícula do seu filho nas escolas, para que tudo isso possa ser construído. Sim. Porque quando a maturidade vem e que tu precisa fazer a tua escolha, tu tem que estar preparado para essa escolha. E esse repertório de escola é que vai te oferecer as possibilidades para tu fazer, né, a tua melhor escolha, né? Eu sempre tive uma coisa com história, porque eu não gostava, porque eu não conseguia ver necessidade, né? Uma coisa assim, sempre levava muito puxão de orelha na aula de história.
E é muito engraçado. Chegou tanto na fase vestibular, foi a matéria que eu mais tirei nota. De tanto, né, puxão de orelha, muito. E hoje em dia, eu sou apaixonada. Não tem nada a ver com a minha área e eu simplesmente sou apaixonada. Eu leio, eu busco, eu me interesso. E, tipo, naquela época, pra quê? Gente, passou, deu, pra quê? E hoje em dia já é ao contrário. E eu lembro exatamente, tanto do professor falando, das aulas que ele deu, e hoje em dia a gente consegue entender o porquê daquela coisa na sala de aula. Não, tu precisa entender, precisa saber, vai ser importante pra ti. Em algum momento da tua vida vai ser importante. Que legal, né? E olha só, vocês falando então nessa questão de como é que esses conteúdos que foram passados para vocês, como eles fizeram diferença, que hoje vocês conseguem perceber isso. Mas, habilidade. Vamos pensar numa coisa um pouco mais específica. Que habilidade que vocês desenvolveram lá na época do colégio que vocês usam até hoje? Vou ter que puxar mais fundo. Tá, então eu começo. Pode começar. Eu acho que uma habilidade que eu aprendi na escola foi a comunicação, porque eu vim do interior para Florianópolis, né, então era muito diferente a escola, a cidade muito maior, e conseguir se comunicar, né, eu tinha amigos e colegas ali na época de escola que eram bem populares na escola, então a gente tinha amigo desde a 7ª série até o terceirão, conhecia bastante gente, e isso me trouxe facilidade em comunicação, e eu sempre consegui abrir várias portas para mim, dentro da graduação, depois na parte profissional, por conseguir se comunicar, né? Não falando de uma habilidade talvez específica em alguma disciplina geral, mas a comunicação assim, é algo que eu aprendi dentro da escola. Ele falando assim, porque quando falou também pensei em habilidade mais manual de repente, mas a questão de aceitar diferentes opiniões. Como eu falei, eu tinha vindo de uma escola pequena, fiquei um ano numa escola maior que eu não me adaptei, por isso vim pra cá. E eu sempre fui muito firme do tipo, não, é o que eu quero e é o que eu quero e não tem outra opção. E quando eu cheguei nessa turma, existiam vários alunos ali que já vinham junto já da 8ª, da 7ª. Então, para te conseguir entrar na turma, tu conseguir ter contato, precisa aceitar diferentes opiniões, tu precisa aprender a ouvir as outras pessoas também. Então, por fim, claro, sempre fico aqueles subgrupos, né? Mas, por fim, eu me dava bem com todo mundo. E com pessoas que são totalmente diferentes. Hoje são pessoas que são totalmente diferentes. Mas que, naquela época, se eu não me recolhesse também, se eu não soubesse ouvir e não soubesse aprender a lidar com a diferença das pessoas, ou das duas, ou eu não falaria com ninguém, ou eu não teria a amizade que eu tenho hoje também com outras pessoas, né? Que ficaram da turma ali mesmo, né? Aí vem aí o grande papel da escola, que é também esse ensinar, né, a se relacionar. A socialização ali. Como a gente vê, né, como papel preponderante da escola, a socialização. Porque não existe outro espaço que você vai lidar com pessoas tão diferentes, com histórias tão diferentes, quanto uma sala de aula, né? E justamente isso, né? Mais uma vez a gente está falando que a escola não é só as aulas, né? Porque mais uma resposta nossa foi justamente o todo da escola, que a escola é desde tu aprender a aceitar outras opiniões, até tu conseguir se relacionar. A aula com certeza é importante também, mas é toda a construção, né? Tu constrói um ser humano, não só ensina o ser humano. As relações sociais, né, que se estabelecem aí, que são primordiais para tudo, né? Para qualquer escolha de profissão ou carreira, né, que se queira. E volta naquilo de tu só toma consciência disso com a maturidade. Porque lá a gente não tem nem noção de que isso tá acontecendo. Isso. E daí hoje, quando a gente pensa logo, nossa, realmente foi lá naquela época que isso aconteceu, que eu tomei essas decisões, então... Como é que foi que vocês escolheram a profissão que vocês exercem hoje? Então, quando eu saí do terceirão, eu não tinha ainda muito decidido o que eu queria. Na minha cabeça ficava um fundinho ali de arquitetura, mas a história me empecilhava um pouco. Daí eu resolvi que eu ia ficar um ano ali parada, fiz um curso de inglês, entrei para o design de interiores, que como eu disse, bom, não tenho certeza da arquitetura, não fiz vestibular para isso. Foi muito assim, foi a minha questão pós-terceirão foi bem bagunçado, digamos assim. Bagunçado não, eu digo que foi dentro do tempo que tinha que ser. E me formei em design de interiores. Quando eu já estava no último semestre, eu já tinha certeza que não era aquilo que eu queria.
já tinha certeza que não era arquitetura que eu queria, porque apesar de serem cursos diferentes, eu pensei, bom, vou para um lado de que se eu gostar, eu possa utilizar depois dentro da arquitetura. Quando chegou no último semestre, eu já tinha certeza que eu não queria, não quero, não é isso que eu quero. A gente teve muito teste vocacional, eu lembro que a gente teve visita, acho que na UFSC também, a gente fazia, eu tive um projeto de tarde, eu acho, também, e isso na época também ficava matutando na cabeça, né? E daí uma aluna, foi ela que me abriu o olho para a profissão. Legal. E daí sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito envolvida em esporte, então, bom, vou juntar coisas que eu gosto. O esporte, né? A questão de ter contato direto, porque eu nunca me vi trabalhando num escritório sentada numa mesa. Pra mim isso é fora de cogitação. Então, tu ter a relação pessoal, o dinamismo, né? Porque cada hora é uma coisa diferente. E o fato da questão social de ajudar as pessoas. Eu sempre tinha comigo, vou fazer arquitetura. Eu posso ajudar as pessoas? Posso, mas de que forma? Tá, eu vou poder ajudar sim. Mas vai me completar? Não sei. Né? Claro, talvez se eu tivesse entrado e depois ir trabalhando isso, eu com certeza acharia. Mas dali, naquele momento, eu vi que seria uma forma que eu teria de também essa necessidade interna do fato de ajudar as pessoas. Então, eu juntei o útil ao agradável, né, do ajudar, do esporte, da relação social e do dinamismo da profissão mesmo. Para mim, no terceirão eu ainda tinha minhas dúvidas, tanto que no terceirão eu prestei vestibular para engenharia mecânica. Não passei de primeira, e isso me lembra uma outra história, porque depois do vestibular eles davam, né, tu conseguia fazer a correção em casa, você levava um bilhetinho ali com as questões, e logo depois do vestibular a gente foi jantar numa pizzaria com os professores, o dela, o Cleiton, a gente foi jantar. E eu corrigi antes de ir para a janta, né, fiz meu gabarito e vi que foi muito mal em história. Você estava falando de história. E eu, nas aulas de história, eu adorava. Eu sempre gostei de ouvir, prestar atenção, mas na hora que chegava na prova, eu não lembrava da data, eu não lembrava do momento, e ia muito mal. E eu tomei um puxão de orelha do Cleiton na época, e não, tá, então eu vou tentar de novo, vou continuar estudando. No ano seguinte eu continuei estudando, e durante os estudos, né, eu comecei a pesquisar mais, assim, outras profissões, outras coisas, e o fato de não ficar sentado no escritório, para mim, é muito importante. E a geologia, você consegue, tem uma gama grande de trabalho, e na época nós estávamos com o boom do petróleo, do pré-sal ali, né? Então eu comecei a pensar mais para esse lado, porque com a geologia você trabalha desde obras, na parte de engenharia, desde a parte de mineração, né, não só ouro, prata, mas também brita é um tipo de mineração. Você pode trabalhar com a parte ambiental, você pode trabalhar com a parte de deslizamentos. Cara, gostei, mas fiz o vestibular ainda não tendo certeza. Aí quando comecei na faculdade, a gente vai muito para campo, né, viaja bastante para ver de fato ali o tipo de rocha, de solo no local, e isso aí dentro da faculdade eu me encantei. Aí o fato de ajudar as pessoas bateu bastante assim para mim, que foi quando eu decidi dentro dessa gama que é a geologia para onde que eu iria. E eu fui para a parte de análise de estabilidade de encosta, né? Que é a parte de deslizamentos, tal, como analisar se está estável ou não está estável, e amei. Então fiz meu mestrado também na área de mapeamento de áreas de risco, e ali surgiu a oportunidade de trabalhar na defesa civil, que daí é botar a mão na massa justamente para ajudar as pessoas. Então muitas vezes, como a gente estava falando anteriormente, eu tenho que chegar lá, fazer a interdição, retirar os moradores que não tem muito para onde ir, vão ter que ficar no aluguel social, mas mesmo tendo que fazer essa parte difícil da vulnerabilidade, é saber que eu estou tirando eles de uma área de risco, né? Então tem sempre esse balanço, mas isso é o que me deixa com mais vontade de trabalhar e cada vez me especializar mais assim, nessa parte. Então, a minha trajetória foi, no início, e é importante falar isso, né, que muitas vezes tu vai chegar no terceirão, tu não vai saber de fato o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E tá tudo bem, tu não precisa decidir nesse momento. Você pode tentar uma faculdade, trocar de faculdade, ou não é faculdade que eu quero fazer, quero ser mais técnico, quero, né, ser empreendedor, tudo bem, não precisa ser ali que você vai decidir, como não foi para mim, como não foi para Letícia, para Marcela. Então,
entender isso é saber que tu tem tempo, né? Com 18 anos tu não tem que decidir o resto da tua vida. Você tem tempo, vai, estuda, se prepara, busca informação. Essa possibilidade de experimentação também, né, que hoje eu acho que ela está mais presente. Eu acho que hoje quando tu tens outras opções com relação à questão das graduações, né, que estão postas das diferentes faculdades, sejam elas particulares ou mesmo, né, a gente tendo tão próximo, né, as nossas públicas, mas eu acho que o que a gente tem que estar oferecendo é esse ir na busca, né? Isso. Nessa construção de um processo, porque tudo que tu vivenciou, provavelmente no teu primeiro estudo, né, com relação a designer de interiores, também te constitui hoje, Sim, né? com certeza. Né? Cria um senso de estética, né, de percepção do belo. E eu E, posso né? utilizar, né? Exatamente. Existem coisas ergonômicas que eu posso utilizar dentro da né? fisioterapia, Eu acho inclusive. que a questão da própria sensibilidade, né, que eu acho que desenvolve bastante. A mesma coisa quando a gente pensa dentro de uma área como é a geologia, que ela pode parecer muito técnica, mas na verdade ela está a serviço das pessoas. Uhum. Então é muito bacana quando a gente vê que isso tudo engloba exatamente essa quantidade de saberes que começam a ser organizados aonde? Lá na escola. Né? São saberes que são utilizados e que vão se constituindo a tua formação, né? Vão constituindo a tua formação e eles começam lá na escola. Então eu acho isso de uma riqueza, porque as coisas não são estanques. É como se fosse assim, não. Tudo que eu aprendi da geologia dentro vamos dizer assim, da complexidade dela, foi tudo na faculdade. Não. Ou eu me constituí dentro da faculdade de fisioterapia. Não, a gente é uma construção de um todo, né? A gente vai se constituindo nessa caminhada da gente, por onde a gente anda, com quem a gente se relaciona. E a escola, ela acaba sendo preponderante, porque é um tempo que vocês ficaram muito tempo aqui, né? Ficaram muito tempo com a gente, né? Para quem veio de outras escolas também tem esse outro movimento, e isso vai fazer parte da sua história. E vai constituir vocês o que vocês são hoje como profissionais. A construção da escola ela é justamente isso, porque se parar para pensar, a gente passa mais tempo dentro da escola, no dia a dia, do que com a nossa família. Porque né, ali, pelo menos no ensino médio, tinha aula de manhã, tinha a parte de reforço no período da tarde, então é um dia inteiro dentro da escola, que é toda essa construção, não só as aulas, né? E para voltar para casa, jantar, dormir, para depois voltar para a escola. Isso, então você passa muito isso. tempo dentro da escola e é isso que te faz amadurecer, né? Te dá toda essa complexidade que não é só a aula, mas sim toda essa construção. Né? E diante da profissão que vocês escolheram, o que vocês mais gostam e menos gostam? O que eu menos gosto... Teriam duas coisas que eu poderia pontuar. A primeira seria a questão que a gente estava falando inicialmente, da questão cultural e hierárquica que foi criada dentro disso, né? Mas é algo que está mudando, da questão do fisioterapeuta ser o primeiro contato, das pessoas entenderem que elas podem vir até a gente sem um encaminhamento, podem vir com uma dúvida que a gente também vai ter a capacidade de analisar, de avaliar. Então isso, mas é uma coisa que é uma construção que vai ser com o tempo, na verdade, né? Mas que há um tempo atrás, quando eu comecei, era muito mais. Hoje eu já vejo bem desconstruído. E a segunda coisa é que, ao mesmo tempo que tu se relacionar com pessoas, tem os ônus e os bônus. Então, é bom se relacionar, mas, em contrapartida, tem certas coisas que não. As pessoas, hoje em dia, elas estão muito impacientes, estão muito intoleráveis. Então, tudo já é um problema se tu não responde no minuto que ela manda mensagem. Já é um problema, tu já não é uma pessoa boa. Então, a relação pessoal ela é boa até certo ponto. Mas eu sempre digo, assim, ó, eu não posso reclamar, graças a Deus, assim, eu digo que as pessoas certas são colocadas, né? A gente sempre tem um ali ou outro que a gente se incomoda, não tem como. Isso vai acontecer em tudo na nossa vida, mas seriam as duas coisas que eu já poderia pontuar, seriam essas, assim, mais específicas mesmo. Para mim, por trabalhar na parte do poder público, né, essa morosidade, essa demora, essa burocracia é algo que me incomoda, porque muitas vezes você tem todos os instrumentos para fazer algo diferente, para tentar buscar a prevenção, não só a recuperação dessas áreas, né, tentar atuar antes que aconteça o desastre muitas vezes, e
por toda essa burocracia, não é fácil, para comprar uma caneta é complicado dentro do poder público, então isso é algo que eu não gosto no trabalho. E a parte que eu gosto do trabalho é justamente o dinamismo, né? Porque ontem eu estava em São Paulo, a trabalho no Centro Nacional de Monitoramento, semana passada eu estava lá no Extremo Oeste, na outra semana eu estava no Litoral Sul, no outro eu estava na Serra, então eu, né, por fazer essa avaliação em todo o estado, é muito dinâmico, então é ver coisas diferentes e não ficar sentado dentro do escritório, sabe? Faz parte também, tem que ir lá sentar, tem que escrever os relatórios em algum momento, que é uma parte que é necessário, então tem que entender isso, mas o dinamismo é algo que eu gosto muito, assim, é muito, muito... Toda semana eu não sei como vai ser e não vai ser igual a semana passada, sabe? É Kinder Ovo, né? Tem Kinder uma Ovo. surpresa. Exato. E se vocês pudessem, não, vocês podem, gostaria que deixassem um conselho para os alunos que hoje estão aqui na escola. Primeiro, eu acho que aproveitar cada momento, parece clichê, né? Tu saber aproveitar cada momento, mas isso depois lá na frente tu vai perceber que não é. Na verdade, no momento ali a gente vive aquele momento e pensa que nunca mais, não vou sentir falta, mas depois aquilo vai te trazer lembranças boas ou ruins, e como a gente falou, é o que vai te formar ali. Mas aproveitar cada momento, ouvir o que as pessoas têm para falar. Se tem um puxão de orelha, tu ouve, tu presta atenção, porque mais pra frente vai precisar, tu vai entender o porquê daquilo. É basicamente isso, assim. É isso. Então, o meu conselho entra muito com o que tu disse, mas eu queria deixar talvez paciência, assim, sabe? Tenha paciência, é tudo no seu tempo, você não precisa, não é, eu preciso fazer isso, eu preciso acabar, preciso... Não, calma. É uma construção, como a gente vem falando, né? É aos poucos, um tijolinho por tijolinho, então aproveita, né? Aproveita cada aula, aproveita cada intervalo, cada Olimpíada, que uma hora você vai crescer, vão mudar os seus focos, então aproveita a época de escola que ela não volta depois. Então aproveita isso e paciência, tá tudo bem, vai dar tudo certo no seu momento, não precisa se desesperar, principalmente ali para quem já está no ensino médio, eu preciso escolher minha profissão, eu preciso definir, não, vai dar certo, no final vai dar tudo certo. Então paciência e aproveita mesmo que uma hora acaba a escola. E faz falta. E faz falta. E agora, só para trazer aquele momento emocionante, em uma frase, o que a escola foi para você? Eu acho que construção da minha vida, tanto de pessoa, de caráter, de tudo um pouco, assim. Não só na escolha de profissão, mas de quem eu sou, no que eu acredito, no que eu sigo, né? É questão de tudo. Tudo, assim. Eu me emociono muito, porque eu sempre fui muito grata com relação, assim, de professores mesmo, sabe? Tipo, tudo que eu vejo, me importo com o meu ambiente. Teve algum professor que em algum momento foi lá e plantou essa sementinha. Eu me importo com as pessoas. Algum professor foi lá e plantou essa sementinha. E ver desvalorização de professores, essas coisas me incomodam muito. Eu tenho uma família formada de professores. Então eu sempre dei muita importância para a escola. Meus pais, claro, isso vem de uma construção de casa, né? Então meus pais sempre me fizeram ter essa importância. E hoje, como eu falei, poxa, que vergonha de olhar pra Josi, tanto que eu incomodei, né? Só que naquela época a gente não tem noção da importância que isso vai ser depois do teu puxão de orelha, do chazinho com a Josi. Então eu acho que a escola é base na construção da tua vida, no geral. Eu concordo bastante e definir a escola em uma frase é bem complexo. É difícil, até impossível, eu falaria. Tanta coisa, são tantos sentimentos, tanta informação dentro da escola que em uma frase é complicado. Estava tentando pensar uma frase aqui. Eu acho que desenvolvimento, talvez, né, o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento de quem nós somos, como foi falado, eu acho que a escola é, né, a construção e o desenvolvimento mesmo da pessoa, não só da educação, mas da pessoa em si, tudo. Josi,
Você, para finalizar esse momento, nada mais justo. Então, olha quanta emoção, né? A gente, uma caminhada tão longa, né, com a educação, eu já tenho 40 anos de educação e a gente acredita realmente, né, em cada passo desses que a gente dá, de que a gente está fazendo essa contribuição para a vida de vocês. Através dos professores, né, através dos funcionários da escola, eu acho que tudo é uma relação rica que acontece, porque a gente sabe que realmente não é o conhecimento apenas, né, que a gente está sendo responsável. A gente está sendo responsável pela vida de vocês. Né? A gente hoje usa muito a expressão a segurança física, a segurança emocional de vocês e contribuir para esse desenvolvimento de vocês enquanto cognitivo e conhecimentos necessários para as suas melhores escolhas. Então eu fico bastante emocionada, né? E agradeço demais a participação de vocês. Vocês estiveram disponíveis o tempo todo, a gente caminhou para lá, para cá e no fim tivemos aqui, como eu disse, né, os nossos originais, que a gente gostaria que estivessem aqui nessa entrevista. Uma grande alegria, um grande prazer, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, desculpa todas as indas e vindas aí de agendas. E só para finalizar, é importante, eu estava pensando aqui enquanto você falava, né, são 40 anos de educação e já fazem 15 anos que eu saí da escola e ela está comigo, né, a gente está aqui falando disso e cada momento que a gente vai falando é mais lembrança, então de fato é muito gostoso assim, lembrar da escola porque foram momentos muito bons. Muito obrigado. Que bom, gente. Gostaria de agradecer também pelo convite. E é isso, como ele falou, parece que foi ontem, assim, né? A gente vai falando, vai lembrando, fazem 14 anos também que eu saí daqui. E é muito bom relembrar, é bom estar aqui. Que bom. Para nós também, uma grande alegria. Perfeito, então a gente agradece a todos e você que está do outro lado, até a próxima.